Gente bonita! Vamos falar um pouquinho sobre os verbos que estão no modo indicativo, mas sobre o tempo, os tempos do modo indicativo pretérito, porque aí no modo indicativo eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, né? Então olha só, pretérito. Primeiro, o pretérito indica um fato anteriormente, né? Que aconteceu anteriormente ao momento em que estamos falando. Então é uma coisa que aconteceu. Pretérito, aconteceu. O verbo aconteceu está no pretérito. Então o pretérito fala do passado. E o passado é dividido, né, a classificação do pretérito, no modo indicativo, é dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então eu vou ter o pretérito perfeito, que é uma ação realizada e concluída no passado. Então o pretérito perfeito é um acontecimento do passado que se concluiu, por isso que ele é perfeito. O pretérito imperfeito é uma ação passada, mas ainda não concluída, ela está em andamento. E nós vamos ver nas conjugações, nos próximos slides, o porquê que isso acontece. E o pretérito mais que perfeito, ele é mais que perfeito, porque ele é uma ação do passado anterior a outra ação também do passado. Então ele acontece no passado do passado, né? É legal isso. Então, são 3 tipos de pretérito que acontecem no modo indicativo, que é um modo que indica certeza do ato verbal. Então, modos indicativos pretéritos. O modo verbal são as várias formas assumidas pelo verbo para indicar a atitude de certeza, de suposição e etc. No caso do modo indicativo, certeza, né? Que é a intenção do falante. Quando a gente fala de modo verbal, nós estamos falando de intenção. A intenção do falante, o objetivo do locutor, de quem está informando. Eu quero comunicar algo certo, algo incerto, eu quero ordenar, eu quero pedir. Então, quem dá a diretriz é o locutor. E ele vai usar para isso os modos verbais. Então, o modo indicativo, que nós já falamos, né, que indica a ação manifestada pelo verbo, mas afirmações negativas ou afirmações positivas, ou seja, eu vou afirmar um fato ou vou negar um fato. E isso, quando eu falo de modo indicativo, eu estou dizendo que o ato verbal, ele é certo que vai acontecer. Então, o modo indicativo expressa certeza, assim como o subjuntivo dúvida, o imperativo ordem, pedido, né? Então, olha só. Conselho. Então aqui está, tempo verbal, localiza um fato no tempo. Então quando eu falo de tempo, eu estou localizando o acontecimento no passado, que é o pretérito, no presente ou no futuro, em relação ao momento que falamos. Nós vamos estudar o pretérito, né? Já introduzimos o assunto, e o pretérito ele fala de um acontecimento já, né, do passado. Então se eu estou falando agora, já aconteceu. Eu adoro brincar assim. O que eu estou falando já aconteceu, o passado. Pretérito perfeito. Trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. Eu já estudei. Né? Então, se eu pego aqui, estudei. Se eu estou dizendo que estudei, eu estudei, foi porque esse fato aconteceu no passado e eu já estudei. Então, um fato finalizado no passado. Tá? Então eu tenho aqui, para que a gente entenda melhor como funciona o pretérito perfeito no caso das conjugações verbais. Porque quando eu tenho verbos regulares e irregulares, nós vamos trabalhar verbos irregulares também nos exercícios, mas vamos nos atentar aos verbos regulares. Então eu tenho aqui, primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Então aqui eu vou me referir ao cantar, tá? Aqui é o vender. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir. E percebam que quando eu falo de conjugação verbal no pretérito perfeito, se o verbo termina em ar, ó, cantar, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Se eu usar o verbo amar, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. A desinência, que é o final, essa parte aqui,
vamos botar um destaque para a gente, né, olhar melhor aqui. Essa parte aqui não muda quando eu falo, né, são verbos regulares, tá? Aqui não muda. Não muda o seu radical, que é o cante, ó, é sempre igual. Se eu usar o amar, eu pego am e acrescento desinência. Amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. E aqui é a mesma coisa, ó. Vender, mas eu pego comer. Comi, comeste, comeu, comemos, comestes, comeram. E partir, corrigir uma prova. Ó. Eu corrigi, tu corrigiste, corrigiu, corrigimos, corrigistes, corrigiram. Então, eu sempre vou ter as desinências verbais que não mudam aqui, ó, ficam iguais quando os verbos são regulares e facilitam o meu entendimento, porque a finalização, a desinência dos verbos são sempre iguais. Então, eu consigo, com isso, entender a conjugação dos verbos regulares. Então, são todos com o mesmo final. Vamos para o pretérito imperfeito, que é o que transmite uma ideia de continuidade, ou seja, algo que aconteceu no passado, mas que ainda não terminou. Olha só, eu brincava muito nesse lugar. Os alunos saíam quando o diretor entrou na sala. Esses dois verbos aqui, eles indicam justamente essa continuidade do ato que aconteceu no passado. Eu brincava. Eu brinquei, acabou, brinquei. Eu brincava, que saudade, né? Os alunos saíam, iam saindo, né? Então parece que continua o acontecimento, mesmo estando no passado. E percebe que eu não vou ter aqui, ó, brincava, saíam. Eu não tenho essa terminação, ó, iam. Eles iam, não, eles cantaram. Aqui. Sair, ó. Eles saíam, aqui saíram. Se fosse no pretérito perfeito, seria saíram. Mas como eu estou falando do pretérito imperfeito, é saíam. Tá? Eu brincava, ó, brincar. Eu brincava, eu cantei no pretérito perfeito, eu brincava no pretérito imperfeito. Olha só, aqui tem as conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, que é a terminação verbal, né? Cantar termina com ar, vender termina com er, por isso que é segunda, e partir termina com ir. Todos os verbos que terminam com ar, eu vou ter a mesma terminação. Percebe? Pela desinência do verbo, eu consigo descobrir o tempo verbal. Se ele é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Tá? Eu consigo saber. Né? Então, saíam, ó, iam, avam, são aqui, ó, os finais, né, do verbo. Prestem muita atenção nisso. Tá? Por isso que eu sempre envio um e-book para os alunos para poder estudar esses slides. E o pretérito mais que perfeito? Ó, é aquele que acontece, que é o passado de um passado. Então, é um acontecimento passado que aconteceu antes de um outro acontecimento também do passado. Olha só. Ele já saíra quando sua irmã entrou em casa. Pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito. Saíra quando sua irmã entrou em casa. A peça teatral iniciara quando ela chegou. Olha só. Urá, irá. Eu não tenho aqui irá, rá, não tem. Vamos ver no pretérito perfeito. Rá, rá. Não tem o final rá. Eu só tenho no pretérito mais perfeito. Ó. Eu cantara, eu amara, eu sambara, eu dançara. Tu cantaras, amaras, sambaras, dançaras. E assim por diante. Ó. Vender. Esse é o pretérito mais perfeito. Tem sempre essa terminação. Então, atenção, o pretérito mais perfeito é um tempo pouco usado, pois os falantes da língua costumam substituí-lo por locuções verbais, como no exemplo a seguir. Ó. Quando eu liguei a TV, o filme já tinha terminado. Ó, eu posso escrever assim, ó, o filme terminara, mais que perfeito. Aqui eu tenho uma locução verbal, tinha terminado. Tá? Aqui eu tenho o filme terminara, o verbo no pretérito mais que perfeito, quando eu liguei a TV. Aqui eu fiz troquei a ordem, né, para poder fazer mais sentido. Mas a oração é a mesma. Só que aqui eu usei uma locução verbal e aqui eu usei o verbo no pretérito mais que perfeito.
que é o que nós fazemos na linguagem, né, falada. A gente usa muito a locução verbal, né? Principalmente o gerúndio, terminando, fazendo, estou atendendo. Oh, meu Deus, até isso é um exagero. Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns verbos, né? O verbo vir e o verbo dizer, que são verbos irregulares para a gente ver, né? O final, como já muda um pouco. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, vós vinheis, eles vinham. Percebe que eu tenho uma diferença aqui, ó, sempre muda. Eu viera, vieras, ó, muda o radical. Ó. Eu tenho o vi ali, né? Mas sempre tem o acréscimo aqui de outras situações aqui, que é interessante. E o dizer a mesma coisa. Dizia, dizias, dissera, disseras, dissera, disséramos, disseres, disseram. Disse, disseste, disse. São importantes a gente estudar. Isso tudo hoje tem à disposição na internet para que a gente estude os verbos regulares e irregulares e até decore. Para mim, não tem problema nenhum em decorar as desinências verbais. Fica muito mais fácil de compreender, por exemplo, para encontrar o sujeito oculto ou o indeterminado dentro das orações. Aqui, com relação às conjugações, eu botei o verbo amar, cantar, perder e corrigir. Né? Isso aqui é um exercício que eu pedi para vocês fazer, que agora não vem ao caso, que esse vídeo é só para explicar. Então, amar, ar, primeira conjugação, cantar, ar, primeira conjugação, perder, er, segunda conjugação, corrigir, ir, terceira conjugação. Ok, muito obrigado, espero que tenham entendido o conteúdo.